É, meu querido, quer aprender os bugs pra vir pegar os diamantes, maluco? Deixa o seu like e vambora. É, doido, como vocês viram aí, tropa, no começo do vídeo mostrei pra vocês aí, mano. A rapaziada tá pegando muito diamante, mano. E hoje nós vai pegar bastante diamante aqui, ó. Tô com muito diamante, velho. Desde quando eu comecei a pegar esses bagulho no lobby, velho. Então, vem comigo, deixa seu like aí. E hoje nós vamos pegar muito diamante. Vamos começar com o primeiro bug, rapaziada. Que é isso aí que tá na telinha. Vambora. Entrei aqui no lobby, vou estar esperando um pouquinho aqui, vou esperar ver se a galera coloca um presentinho. Ó, colocaram já um presente aqui, mano, vão estar entrando, clicar aqui pra pegar. E, mano, olha isso aí, rapaziada. Olha, já peguei aí, mano, 50 diamantes, tá? Ó, o que que vai acontecer agora, mano? Ó, vou tá vindo aqui mais pra cá, ó. Já colocaram outro presente aqui, já peguei 50, não é isso? Vou clicar aqui, mano, já peguei mais 20 diamantes, mano, tá muito top. Rapaziada, vou tá vindo aqui, vou colocar o meu presente agora. Ó, já tem mais aqui, ouro. Vou vir aqui esgotado, vim aqui esgotado também. Já vou tá colocando o meu presente aqui, rapaziada. Ó, vou tá entrando aqui. E, mano, olha isso aí, mano, mais 50 diamantes, mano. É, meu parceiro, quando eu vi ele fazendo isso aí, eu falei, mano, é minha hora. Rapaziada, 120 diamantes em um lobby só, mano. Ah, só que a gente tá num lobby novo, mano. Então eu vou fazer um bug aqui, ó. A gente vai pra um lugar bem afastado, tá ligado? Pra fazer um bug aqui, mano, que eu tava dando uma pesquisada. Quase ninguém fez ainda sobre esse lobby. Então espero que esteja funcionando mesmo, ó. Primeiro bug a gente vai tá vindo pra cá. Vamos ver se vem alguém aqui. Ó, chegou um maluco. Acho que eu já vou colocar. Eu tenho 7 presentes. Quase ninguém tá colocando. Ó, beleza, tem 2. Ó, a gente vai deixar os 2 pegar. E depois a gente pega pra ver no que vai dar. Isso aqui é só um teste. Vai ter mais outro bug aqui. Mais 2 bugs, ó, os 2 pegaram, vou pegar. Opa, deu bom, deu bom. 2 diamantezinhos, eu não sei, eu acho que ninguém mais vai colocar nesse lobby aqui, tá ligado, mano? É, deixa eu ver. Ó, pelo menos a gente pegou 2 diamantes, ó, distribuiu 4 diamantes, 2 pra mim e mais um pra cada 2 pessoas que pegaram, tá ligado, rapaziada? Bom, esse aqui foi o primeiro lobby, o primeiro bug aí pra vocês. Vai ter mais 2 bugzinhos, vamos pro próximo logo aqui, maluco. Ou será que não? Ó, tamo vindo pro próximo, vou fazer o segundo bug do terceiro. O terceiro, rapaziada, vai ser o melhor, mano. Mas esse aqui pode ser que esteja funcionando por causa dessa coisa do lobby aqui que é nova, mano. Ó, vamos tá pegando esse roxo aqui, ó. A gente equipa, mano. Se você tiver um personagem feminino, você coloca o masculino pra tentar pegar esse roxo, porque falaram que tá dando certo esse roxo, mano. A gente vai vir pra esse cantinho aqui, rapaziada. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se deita e agacha. Deitou, agachou, deitou e agachou 3 vezes. Aí, ó, já que tá um tempo baixo, a gente vai colocar o nosso aqui pra aumentar o tempo, ó. Ó, colocamos nos 5 segundos. Vamos esperar as pessoas pegar aí, ó, pra ver se realmente vai dar certo. Opa. Ah, mano. Aí não, velho. Mas pelo menos, ó, o pessoal pegou, ó, colocaram mais árvore. Vamos lá tentar pegar mais árvore, maluco. Ó. Vamos lá, pode ser que dê certo com essa roupa, mano. Falaram que essa roupa aqui tava dando melhor que as outras pra pegar diamante, ó. Ah, pegamos 50 de ouro, mano. Mas agora nós vamos pro terceiro bug e o melhor de todos. Bom, rapaziada, se liga, vamos lá pro terceiro e mais top, mano. Presta bastante atenção no que eu vou fazer, mano. A gente vai estar fazendo um bugzinho de texto aqui pra você ver o que vai estar acontecendo. Assiste até o final, mano, pra você não se perder e entender tudo, beleza? Vambora. Primeira coisa, você vai vir do ranqueada. Você vem aqui, ó, desequipa auto-formação. Você vai equipar aqui, rapaziada, o drop, beleza? Equipou o drop, beleza. Equipou lá, rapaziada, você vem aqui, ó, na equipe. Você vai colocar 3 hashtags. Vai abrir um parênteses, vai escrever lobby, tudo em inglês, beleza? Tudo em inglês já, tudo em maiúsculo, ó. Lobby and rewards. Colocou o rewards, rapaziada, a gente fecha. Agora a gente vai colocar aqui, tipo, sei lá, 50 diamonds off lobby. Fechamos. Coloca um hashtag, coloca free.fire. Fez isso, rapaziada, o que a gente vai fazer? Clica no okzinho, tropa, ó, ok, envia, beleza? Copiar de novo, ó, clicou, envia. Vamos fazer isso aqui, tropa, 10 vezes, beleza? Ó, 4, vamos lá, 5, 6, mais uma, 7, ó, 8, ó, 9 e a 10ª, ó. É igual na atualização passada, o meu parceiro fez isso e olha aí o diamante, como eu acho que algumas pessoas já viram, olha esse diamante que ele ganhou. Ó, rapaziada, presta bastante atenção, mano, assim que ele fez aquele, colocou aqueles códigos, olha o que aconteceu, mano, ó. Primeiro que ele passou, pegou 50, pegou mais 50, pegou mais 50, lembrando, essa parte que ele colocou após o lobby. Lobby não, após aquela escrita, ó, colocou o próprio dele e agora ele pegou 150 diamantes e um trevinho, mano. Eu tô doido pra fazer isso, não sei se isso vai funcionar na nova atualização, mas vamos tentar, né, maluco?
Ó, tá aqui, rapaziada, começamos a partida, mano. Eu espero que nessa atualização funcione, mano, porque ele fez isso na passada. Eu espero que nessa aqui esteja funcionando, mano. Vamos fazer o teste agora, né, tropa? Não custa nada, mano. Vamos lá, rapaziada, caímos aqui no lobby. Colocamos aquele bônus lá, rapaziada. Vamos ver aqui se ninguém colocou nada. Ó, a gente vai estar pegando essa roupa aqui, tropa, ó, porque dizem que pegando essa roupa aqui dá mais sorte. A gente vai estar fazendo o seguinte: se der 10 segundos e ninguém colocar nenhuma árvore, como eu tenho 5 aqui, como vocês podem ver, eu vou estar colocando uma árvore bem aqui atrás, nesse cantinho aqui, tá ligado, rapaziada? Ó, então, mano, ó, 10 segundos, ninguém colocou. Eu vou estar colocando uma árvore aqui em cima, ó. Contou o tempo, vou esperar alguém pegar, ó. Não sei se alguém vai vir pegar aqui agora, ó. Os caras tá vindo pegar. Primeiro que pega, eu pego depois, ó, ó, ó. Eita, deu certo, pegamos 2 diamantes. Não pegamos os 50 lá, como tá no D, tá ligado? Mas pegamos 2 diamantes. Eu acho que ninguém vai colocar mais aqui, mano. Deixa eu colocar mais um aqui. Ó, só pra ver, ó. Beleza, colocamos mais uma. Vamos pegar aqui, ó. Ah, agora veio 20 de ouro, mano. Aí sacaneou. Vamos pra próxima aqui, ver se dá certo. A gente tá aqui agora, rapaziada. Como vocês podem ver, a gente perdeu aquele bônus lá, né? Já que você copiou, mano, você vem aqui, ó, amigos. Pega, vai um amigo, rapaziada, que está offline, tá ligado? Eu sei que não vai dar pra mandar, mano, mas esse é o bug, ó. Vamos qualquer um aqui, ó. A gente vai copiar aqui e colar, tá ligado? Viu, ó? Não vai dar pra enviar, porque o jogador está offline. Vamos enviar de novo, ó. Tenta enviar várias vezes aqui, rapaziada. Tenta enviar várias vezes, beleza? Após isso, vamos aqui no diamante, ó. Clicamos aqui, ó, e já clica fora pra cancelar assim que começou, ó. Pagamento cancelado por usuário, top, rapaziada, ó. 7.000, Free Fire, diamante e tal. Esse código aqui mano, é tipo um código pra você resgatar, tá ligado? Pra ver que deu certo aqui você fazer esse bug, mano. Clicando no OK e vamos começar aqui mais uma partida ranqueada, mano. E agora sim, eu espero que a gente pegue todos esses diamantes. Bom, rapaziada, como vocês viram, ele tava colocando lá as paradas deitado, tropa. O que eu vou estar fazendo, mano? Eu vou estar vindo pra cá, ó. Não vai dar pra passar. Eu vou me deitar aqui, mano, ó. Vamos se deitar aqui, vamos viver bem pro cantinho. Vamos esperar aqui, ó, dar 10 segundos, mano. Tenho quase certeza que ninguém vai colocar, rapaziada. Porque quase ninguém tem, né, mais essas... Quase ninguém tem mais essas árvores aí, tá ligado, ó. Deu 10 segundos, nós vai colocar e vai pegar deitado, tropa, ó. Coloquei, vamos lá pegar deitado. Mano, eu espero sinceramente que dê certo. Vamos esperar alguém pegar. O pessoal pegou, ó, pegamos 50, mano, meu Deus. Véi, não tá dando certo esses bugs que eu tô vendo no YouTube não, hein, maluco. Eu peguei os bugs, tô mostrando pra vocês, tá ligado? Ver se, né, dá pra ensinar e realmente funciona, mano. Mas tá osso, maluco. Os bugs aqui nesse lobby novo aqui, mano. Tem que inventar bugs novos aqui, porque não tá dando certo a maioria, mano. Então é isso, rapaziada. Tentei fazer os bugs aí que eu vi na internet, mano, pra trazer pra vocês aqui e tal, mano. Mas a gente não conseguiu pegando tanto diamante. Não pegou 5 ou foi 4, ou foi 4, mano. Mas é isso, deixa o seu like se você gostou. Se você é novo, se inscreve aí. Tamo junto, é nóis. Vamos metralhar o like aí. Comenta o que você achou, comenta se deu certo. E tamo junto, é nóis. Até o próximo e fui!